Eu quero cumprimentar este auditório no amor e na graça de Cristo Jesus. Amém? Olha, eu vou apresentar uma palavra nesta noite sobre a família, mas eu não vou demorar não. Nós temos o encerramento do culto desta noite, vai ser o teatro apresentado pelo Ministério Geração Eleita. Irmãos, deixa eu falar para vocês. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Todo o povo de Deus ora. Toda a igreja ora. Mas deixa eu falar para vocês aqui, dar um testemunho do Ministério Geração Eleita. Eles estão orando e jejuando há muitos dias, orando pela igreja, orando pela salvação de vidas, orando pela apresentação. Então, na semana passada eles estiveram orando e jejuando a semana inteira. Guarde isso, irmãos. Orando e jejuando. Perfeito. Eles jejuavam até na hora do almoço, jejuando, orando e jejuando. Eu estou dando este testemunho porque lá dentro da minha casa tem a Kimberly, que é do Ministério Geração Eleita. Perfeito? Então, orando e jejuando. Ontem, eles estavam jejuando até o horário do almoço. Perfeito, irmãos? Jejuando e orando. Olha o poder da oração. Olha o poder da oração, irmãos. Vale a pena. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Muito bem. Eu quero que os irmãos projetem para nós Efésios capítulo 6. E todos nós vamos fazer essa leitura. Efésios 6, de 1 a 5. Vamos fazer juntos? Podem ficar assentados. Vamos lá? Vós, filhos, sede obedientes Amém? Amém? Vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Promessa de Deus para os filhos. Promessa de Deus para os filhos. Família em um passo de fé e obediência. O que nós vamos ver nesta noite, daqui a pouco. O teatro Família em um passo de fé e obediência. Amados, vejam só. Os pais nós precisamos nos importar
com a salvação dos filhos. Nós ouvimos esta noite, na introdução, a irmã Simone falando exatamente isto. Nós, como pais, precisamos nos importar com a salvação dos nossos filhos. Por quê, meus irmãos? Sabem por quê? Porque lá no Salmo 127, versículo 3, diz que os filhos são herança do Senhor. Está vendo? Importe com a salvação dos seus filhos, porque eles são heranças do Senhor. Olha a preciosidade dos nossos filhos. É responsabilidade nossa, meus amados irmãos, estar preparando os nossos filhos para a vida, não é? Para uma vida que agrada ao Senhor, estar preparando eles para uma vida que agrada ao Senhor. Perfeito? É muito importante, é nossa responsabilidade, e essa responsabilidade não é da igreja, viu? A responsabilidade, meus amados, de preparar os filhos para uma vida maravilhosa diante do Senhor, na vida cristã, não é da igreja, não é lá da escola, não é lá da escola. A escola não tem essa responsabilidade de preparar o meu filho, de educar o meu filho na vida cristã. Não. A igreja auxilia, a igreja ajuda, viu, meus amados? A igreja vai nos ajudar, vai ajudar vocês na instrução dos filhos, mas a responsabilidade é de quem? É minha, é sua, é nossa, lá dentro do nosso lar, preparar os nossos filhos ali, perfeito? Então, olha lá Provérbios 22, 6 diz, instrui o menino no caminho que deve andar. Instruir não é a igreja que vai fazer, é nós lá dentro do nosso lar, amados, que vamos fazer isto, instruir os nossos filhos, perfeito? Olha a nossa divisa que não foi citada aqui, só é citada quando eu falo, só quando eu falo é que cita. E eu vou até aproveitar, abrir um parênteses e perguntar, qual é a divisa do nosso mês do lar? Eu não falei? Eu falei e provei, que só cita quando eu falo. Salmos 128, verso 1 e 2. E por isso agora vocês vão recitar, para nunca mais esquecer. Vamos lá, vamos junto, 1 e 2. Bem-aventurado 2. 3. Está vendo, irmãos? Isso aí é o chave, viu? Por que nós temos, segura aí, minha filha, o verso 3. Por que nós temos esse dever, meus amados irmãos, de instruir nossos filhos no temor do Senhor? Porque eles são herança do Senhor, que o Senhor nos deu. O filho é precioso, os filhos são maravilhosos, viu? Herança do Senhor. E olha, o que o Salmo 128, verso 3 fala? A tua mulher será como a videira verdadeira aos lados, não é ao lado não, aos lados da tua casa. Viu?
nos 4 cantos da casa, a tua mulher será como a videira verdadeira. Olha que coisa maravilhosa. E os filhos ao redor da mesa. Isso não é lindo demais? Isso é maravilhoso demais, é profundo. Viu, meus amados? Então, é nosso dever instruir nossos filhos, perfeito? Cabe aos pais dedicar aos seus filhos, dedicar eles ao Senhor, desde a idade tenra. Viu? Guarde bem, cabe a nós dedicar os nossos filhos ao Senhor, desde quando eles nascem. Dedicar ao Senhor. Por isso que de vez em quando uma pessoa vem e dedica ao seu filho, e apresenta ao seu filho. Mas não é só apresentar não, é dedicar ao Senhor. É dedicar ao Senhor. Quando traz aqui à frente um bebê para ser apresentado diante da igreja e colocar diante de Deus, isso é muito sério, viu? E os pais que traz o filho, somente nasce o filho e traz aqui para apresentar, só para apresentar, não, eu vou apresentar porque eu quero que o meu filho seja apresentado, e deixa ele crescer ao léu da sorte, tem uma conta muito grande para prestar a Deus. Isso não é brincadeira não, não é brincadeira. Dedicar uma criança a Deus, quando traz aqui para orar, abençoar e consagrar, está dedicando a Deus o seu filho. Está dizendo: Pai, eu quero que o meu filho, a minha filha, cresça para o teu louvor e para a tua glória, e eu vou instruir ele no caminho do Senhor. Entenderam, irmãos? Então isso é sério. Agora, cabe a nós dedicar os nossos filhos desde a idade tenra, dedicar eles ao Senhor, apresentar, orar e abençoar e consagrar ao serviço do Senhor, ensinar os filhos a temer ao Senhor, viu? Proteger os filhos das influências do pecado. Nós vimos até a irmã Simone dizendo isso aí também. Proteger nossos filhos das influências do pecado, das drogas, das prostituições, das coisas erradas, da bebedice. Proteger eles. Como é que nós vamos proteger? Com a palavra de Deus. Instruir nossos filhos, ensinar as primeiras letras da palavra de Deus, como Lloyd e Eunice ensinaram para Timóteo, para que eles cresçam com sabedoria. Conduzir a igreja. Olha, deixa eu falar para os irmãos. Nós ouvimos a irmã Simone falando aqui de futuras gerações. Meus irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande de influenciar para as futuras gerações, influenciar para as futuras gerações e influenciar a futura geração. A futura geração são os nossos filhos. Perfeito? A futura geração é nossos filhos. E o que nós temos feito como pais para influenciar as futuras gerações, que são os nossos filhos, preparar-os para as gerações futuras? O que nós temos feito? E aqueles que têm os seus filhos ainda juniores,
pequenininhos, o que vocês têm feito para influenciar os seus filhos? Há muitos países no mundo que as igrejas, eu chamo a atenção dos irmãos para isso, as igrejas entraram em decadências. Países que eram conhecidos, já foram conhecidos como países cristãos, por causa do evangelho, entraram em decadência. O país da Holanda, os templos das igrejas cristãs, na grande maioria na Holanda, já se fecharam. A grande maioria dos templos que enchiam para pregar, para louvar, para glorificar a Deus, já se fecharam, todos. Na Holanda. Na Escócia, os templos na Escócia se transformaram, de acordo com a história, se transformaram em bares e boates. A grande maioria dos templos, meus irmãos, guardem isto, na Escócia se transformaram em bares e boates. Perfeito, irmãos? A Escócia é o berço da igreja presbiteriana. E eu estava vendo esses dias o pastor Hernandes contando que ele esteve lá na Escócia e ele foi visitar o templo central da igreja presbiteriana. E sabe o que ele encontrou lá? Ele encontrou o templo transformado em uma boate, o grande templo, de onde nasceu a igreja presbiteriana. Então ali na Escócia está desse jeito. A maioria, a grande maioria das igrejas, dos templos, se fecharam, se transformaram em boates, em bares, viu? Desse jeito. Mas e na Inglaterra? A Inglaterra é o país dos avivamentos, irmãos. Se nós lemos a história do cristianismo na Inglaterra, é o país do avivamento. É dali que saiu o avivamento para outras igrejas evangélicas. E sabe o que é hoje o país da Inglaterra? A Inglaterra hoje é dominada, eu não sei falar o nome do cara, que é inglês, eu não sei inglês, mas é dominada pelo ateísmo, é o ateísmo que domina a Inglaterra hoje. Os templos onde eram pregado a palavra de Deus, hoje na Inglaterra se transformaram também em bares, boates e igreja mesquita dos muçulmanos. Tudo isso, perfeito. Agora, e na América do Norte? Na América do Norte, as igrejas estão cada dia se enfraquecendo na América do Norte. Agora sabem por quê? Eu quero concluir a minha palavra dizendo aos irmãos o seguinte: nós atribuímos isto, irmãos, porque os pais não investiram nos seus filhos, nos netos, a igreja não investiu, viu, irmãos? A igreja não investiu nas futuras gerações, e as futuras gerações são os nossos filhos. As futuras gerações que vão sustentar a igreja amanhã são os filhos, e os pais ali não investiram nos filhos, não instruíram, não deram para os filhos aquilo que eles precisavam. E então foram crescendo tudo e foram abandonando. E hoje está
do jeito que está. A família num passo de fé e obediência a Deus precisa investir nos seus filhos como futuras gerações. Nós vamos, mas eles vão ficar. Nós vamos, eles vão permanecer para sustentar a igreja e para continuar a obra do Senhor. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. A sua mulher será como videira verdadeira aos lados da sua casa, e os seus filhos como planta de oliveira ao redor da sua mesa. Que o Senhor abençoe esta palavra. Amém? Muito bem.